Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero dar continuidade com as nossas últimas questões que estão trazendo respostas a dúvidas, questionamentos, acusações contra a doutrina e os posicionamentos luteranos. Estamos finalizando o nosso projeto Confissões Luteranas para hoje e eu quero trazer a seguinte questão hoje. A Igreja Luterana é pastorcêntrica? A Igreja Luterana é pastorcêntrica? Essa é a questão para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Primeiro de tudo, vamos analisar a motivação desta pergunta, deste questionamento ou até desta acusação que volta e meia a Igreja Luterana pode sofrer. Como que ela surge? Qual é a motivação dessa questão? Ela surge não apenas pelo fato que eu vou tentar destrinchar aqui, logo a seguir, mas especialmente ela surge quando nós comparamos a Igreja Luterana com outras igrejas evangélicas. Por quê? Porque normalmente quando nós fazemos isso, nós olhamos para as igrejas evangélicas e falamos: esta igreja tem vários ministérios, enquanto que a igreja luterana possui apenas um ministério, certo? Você já deve ter ouvido falar em ministério de louvor, ministério de adoração, ministério infantil, ministério de casais, ministério de jovens e por aí vai. Enquanto que na igreja luterana existe um único ministério, o ministério pastoral. Em virtude disso, muitos podem ter a impressão de que o trabalho na igreja luterana ele é exercido quase que exclusivamente por aquele que detém o título de ministro, enquanto os membros da igreja exercem um trabalho mas um trabalho voluntário, não possuem responsabilidades ou tantas obrigações assim. Na prática, muitas vezes é isso que ocorre, é isso que acontece. Mas, doutrinariamente falando, será que, de fato, a Igreja Luterana tem esse objetivo, ser pastorcêntrica? É importante observar que o fato de existir um único ministério na Igreja Luterana não faz dela, ou ao menos não deveria fazer dela, uma igreja pastorcêntrica. Pois uma coisa é existir um único ministério, e há uma forte razão doutrinária, bíblica para isso. Outra coisa é a igreja ser pastorcêntrica, são coisas diferentes. É importante compreendermos o que é o ministério pastoral e o que é o pastorcentrismo. São coisas distintas. Não estamos falando da mesma coisa. Por isso, nada melhor do que definirmos bem cada um destes termos. Vamos lá? Iniciando pelo pastorcentrismo. Como o nome já sugere, é colocado este nome quando todo o trabalho da igreja gira em torno do pastor. Tudo deve passar por ele define todas as questões, enquanto que os membros apenas seguem as suas recomendações sem questionar e como se fossem assim pessoas que estão abaixo do pastor. Isso pode funcionar? O que você acha? Será que funciona um trabalho em uma congregação que é pastorcêntrica? Creio que a maioria diria que não, certo? E eu estaria junto com vocês nessa maioria. Mas talvez, quem sabe, até pudesse funcionar. Mas mesmo que funcionasse, isso não é igreja. Não foi nestes moldes que Jesus chamou os seus discípulos. Por mais que Jesus tenha chamado 12 homens para serem apóstolos, e apóstolo significa enviado,
E esses apóstolos, eles teriam uma proeminência, uma autoridade na igreja distinta dos outros discípulos. Jesus também chamou outras pessoas para serem discípulos. E uma vez que Jesus chama alguém, ele não chama esta pessoa apenas para que ela seja perdoada e salva. Eu costumo dizer que se fosse somente para isso, abriria um portal lá do céu e de repente a pessoa que foi convertida já subiria instantaneamente para o céu. Mas não é isso que ocorre. Porque Jesus chama pessoas para segui-lo, para que estas atuem de forma ativa no trabalho do reino. Além disso, o pastorcentrismo ele causa estragos em um trabalho eclesiástico, visto que normalmente, quando há centralização de autoridade de decisão em uma única pessoa, que invariavelmente é falha, imperfeita e pecadora, pois todos nós somos, a tendência é termos muitos problemas nesta congregação. E como se não bastasse tudo isso, o trabalho da igreja, ele deve ser visto como um trabalho contínuo e não pode parar jamais. Porque um pastor, por exemplo, ficou doente, ou quem sabe ele recebeu e aceitou o chamado para uma outra congregação e ali ficou vacante, ou seja, sem pastor. Quer dizer, a congregação vai parar? O trabalho vai parar? Não vai ter mais cultos? A verdade é que, ainda que não seja possível o envio de um pastor temporário para aquela localidade que ficou sem pastor, ainda que não seja possível enviar um substituto a tempo, é necessário que tudo continue, ou que a maioria das coisas do trabalho da igreja continue, e que continuem existindo cultos. Mesmo que seja culto de leitura, mesmo que seja culto feito por leigos. Por isso, não, o pastorcentrismo, ele não é doutrinariamente luterano, ele não é bíblico, ele não é bem-vindo na igreja, ele causa problemas. Nós não devemos jamais apoiar o pastorcentrismo. A visão luterana pastoral, ou a visão do ministério pastoral, a visão luterana, ela é bíblica, mas ela não é pastorcêntrica. Ela é cristocêntrica. Ou seja, quem deve estar no centro do trabalho da igreja não é um homem falho, imperfeito e pecador, não é um pastor. Não são as ideias de um pastor, o seu carisma, os seus dons. E vejam, a gente não precisa pensar só pelo lado negativo da coisa, do tipo, o pastor não está trabalhando direito, ele faz decisões que não são tão agradáveis, ele de repente é autoritário e quer que todo mundo obedeça de qualquer forma, mesmo não seguindo a palavra. Não. Não é apenas nestas hipóteses e circunstâncias que o pastorcentrismo pode ser nocivo. O pastorcentrismo pode ser nocivo até quando tudo vai bem. O pastor ele é maravilhoso, ele tem ótimos dons, todo mundo gosta dele, ele é carismático. Vejam só que legal. E aí acontece algum problema, esse pastor sai. E aí o que acontece com essa congregação? Que estava totalmente amparada e respaldada nos dons, nos talentos, no carisma de um pastor. Essa congregação, ela morre. Ela diminui. Ela sofre um tremendo impacto. Por isso o trabalho de uma igreja não pode estar baseado nas ideias de um homem falho e imperfeito, de um pastor. Ela precisa estar baseada em Cristo, nas ideias de Cristo, nos dons de Cristo. As confissões luteranas, especialmente a Confissão de Augsburgo e o Tratado sobre o Poder e o Primado do Papa, ambos contidos no livro de Concórdia, já estudados aqui no nosso projeto deste ano, elas fornecem uma base teológica clara sobre o ministério pastoral. O foco principal é que o ofício pastoral ele é divinamente instituído para a pregação do evangelho e a administração dos sacramentos, que são os meios pelos quais Deus age
e perdoa. Repetindo, para a pregação do Evangelho, para a administração dos sacramentos. Esse é o propósito principal do ministério pastoral. É bom que se diga que ele foi instituído por Deus. O ministério pastoral, ele é visto como uma instituição divina essencial para que a fé seja despertada e alimentada. Isso aqui nós vemos no artigo 5 da Confissão de Augsburgo, que diz assim: para que cheguemos a essa fé, foi instituído o ministério da pregação do Evangelho e da administração dos sacramentos. O propósito primário do pastor é aplicar os meios da graça. Quais são os meios da graça? Palavra e sacramentos. Proclamar a palavra de Deus, que é a fonte da fé e do perdão. Administrar os sacramentos, batismo e santa ceia, conforme instituídos por Cristo, não conforme instituídos pelo pastor. Os pastores são chamados para aplicar o Evangelho de Jesus Cristo às consciências doloridas e às almas aflitas, proclamando o perdão dos pecados. E aí nós precisamos entender que existe sim o sacerdócio pastoral, mas existe também um outro sacerdócio, conhecido como sacerdócio universal, de todos os crentes. As confissões afirmam que o sacerdócio universal de todos os batizados, de todos os crentes. A comunidade chama pessoas específicas, pastores, para o exercício público das funções de pregar e administrar os sacramentos, para que as tarefas sejam executadas de forma ordeira e correta. O ministério ordenado é, portanto, uma função pública a serviço de toda a congregação e não uma casta superior de pessoas. Eu sou pastor, mas eu não sou superior aos membros. Estamos todos no mesmo patamar. O pastor deve resistir à tentação de se tornar um mero gerente de negócios, um diretor social ou um terapeuta secular. O seu chamado essencial é lidar com o Evangelho, perdoar pecados e administrar bem a doutrina. As confissões luteranas distinguem estritamente o poder que pertence ao pastor. Nós temos o que poderíamos chamar de poder de ordem, o poder espiritual de pregar o Evangelho e administrar os sacramentos, e este poder é conferido pelo chamado e ordenação, e é o único poder legítimo do ofício. As confissões rejeitam os bispos, pastores, que possuem um poder do governo secular ou político, ou o poder eclesiástico sobre costumes e leis que não sejam essenciais para o Evangelho. O seu único poder de jurisdição é o de julgar a doutrina e excluir publicamente os ímpios, aplicando a excomunhão apenas pela palavra de Deus, sem o uso da força humana. Em resumo, para as confissões luteranas, o ministério pastoral é o ofício instituído por Deus para o serviço público do Evangelho e dos sacramentos, sendo seu principal dever confortar as consciências com a mensagem da justificação pela fé. Querido irmão, querida irmã, a Igreja Luterana é pastorcêntrica? E o veredito final é não. A Igreja Luterana, em sua doutrina, oficial, ela nunca foi, não é e nunca será pastorcêntrica. Mas é necessário fazer aqui uma observação. Na prática, em muitos contextos, ela muitas vezes acaba sendo. Por isso, nós precisamos ter uma autocrítica. Analisar o nosso cenário, onde estamos, e entender que se nossa igreja, se a nossa congregação está sendo pastorcêntrica, ou seja, está tudo concentrado no pastor, as decisões passam todas somente pelo pastor, todo mundo fica olhando para o pastor, o que vai acontecer? Nós não estamos seguindo o Evangelho, nós não estamos seguindo as confissões luteranas. Essa não é a vontade de Deus, não era a vontade de Cristo quando ele chamou os apóstolos. E por isso nós precisamos combater o pastorcentrismo, pois
ele não condiz com a nossa doutrina, ele não condiz com a nossa fé, ele não condiz com a palavra de Deus. É isso então, querido irmão, querida irmã, espero que este vídeo tenha sido elucidativo, que possa motivá-lo ao trabalho da igreja. Você é membro, que você possa atuar de maneira ativa no trabalho, com os seus dons, com o seu tempo, com as suas possibilidades, e que assim Deus possa continuar abençoando sempre o nosso trabalho para o reino. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.